Aliás, Deuteronômio 1, 31, 12 e 13. Ajunta o povo, os homens, as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. E que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides passando o Jordão para a possuir. Josué 8, um pouquinho na frente. Tem na tela também, que se você tiver mais dificuldade de achar. Josué 8, 34 e 35. Josué 8, 34 e 35. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Amém? Vamos orar? Além de orarmos pelos pedidos que há conosco, que há entre a igreja, que você pode até compartilhar com alguém que está ao seu lado para te ajudar e te apoiar em oração. Nessa noite eu gostaria que a gente também orasse e apresentasse a Deus o pastor Edmilson Villanova. Ele é pastor da nossa igreja em Valinhos, aqui perto de Campinas. Alguns aqui até conhecem porque já foram lá na igreja dele no intercâmbio. Ele é o atual presidente da nossa convenção a nível nacional, Convenção Batista Nacional. E nessa tarde ele perdeu uma irmã com leucemia, e a esposa dele perdeu a mãe, que vinha lutando com um câncer. Então, duas pessoas da família, foram recolhidas pelo Senhor, na família deles, e sem dúvida ele precisa do nosso apoio em oração, para que Deus traga força, consolo, e conforto para ele. Então vamos lembrar, do pastor Edmilson e da irmã Edinalva. Ele perdeu uma irmã e ela perdeu a mãe na tarde desse domingo. Eu acho que todos eles moram em Recife, porque eu sei que os familiares deles são todos de lá, de Recife. Vamos orar? Pai Santo, nós oramos ao Senhor com gratidão e apresentamos ao Senhor cada pedido de oração que está sendo levantado na igreja em favor de familiares, amigos, pessoas que estão enfermos, adoentados, em tratamento ou necessitando de um apoio do Senhor. Também lembramos o pastor Edmilson e a irmã Edinalva, que nessa tarde perderam dois entes queridos no mesmo dia, e nós oramos por conforto e por consolo, pela graça do Senhor, para socorrê-los, para ajudá-los, para apoiá-los. Ó Deus, que não falte sobre ele a unção do seu Espírito Santo e a capacidade de ser bênção e poder ajudar os familiares, e ao mesmo tempo que ele também possa oferecer o conforto e o consolo que vem de Ti. Nós ministramos bênção na vida dele, somos gratos pelo trabalho, pelo ministério dele em frente à Convenção Batista Nacional, e que o Senhor o apoie e o Senhor derrame sobre ele graça de uma forma abundante nesse dia. Muito obrigado, Pai. Nós oramos agradecidos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém? No domingo passado, iniciamos o mês da família, falando sobre que a adoração é para ser feito por todos. Quando Deus fala para servir a Ele, Ele pensa nos homens, nas mulheres, nas crianças, nos jovens. Todo mundo é convidado para a salvação, é convidado para uma vida nova,
é convidado para servir a Deus, né, aonde Deus determinar, levando tudo que tem. E hoje eu vou falar sobre a família estando juntos para ouvir a palavra de Deus. E eu quero começar dizendo para as crianças que, embora eu e a minha igreja nem sempre demos a vocês uma atenção tão grande, eu quero primeiro pedir desculpas e pedir perdão, e depois dizer para vocês que eu acredito, baseado na Bíblia, que vocês têm muito mais capacidade de aprender e de entender do que eu acho que vocês têm, e do que nós temos dado oportunidade para vocês aprender e fazer as coisas, né? Eu estou trabalhando seriamente na ideia de, a partir desse mês da família de 2018, criar meios de ajudar melhor vocês, ouvir melhor vocês e dar mais oportunidade para vocês servir a Deus juntamente conosco. Todos nós acreditamos que vocês foram as coisas mais maravilhosas que aconteceram nas nossas vidas, né? Nós poderíamos estar mais cheios de grana, nós poderíamos estar viajando bem mais, nós poderíamos ter boas noites de sono, mas sem vocês não teria graça. Vocês são bênçãos de Deus para nós, não importa o seu tamanho, não importa a sua idade, você foi, você é e você sempre será um presente de Deus para nós como família, um presente de Deus para nós como igreja. Deus acredita em vocês, Deus conta com vocês para que o reino dele ande para frente, e a Monte das Oliveiras também acredita, e o pastor Jason também acredita, e nós vamos fazer o melhor que nós pudermos para que vocês sejam tudo aquilo para o qual Deus criou vocês. Nós não queremos dar a ideia para vocês que quando mandamos vocês para ali ou lá para Campos Sales, é porque nós queremos ficar livre de vocês, para a gente ficar à vontade. Se foi essa a ideia que nós passamos, estamos errados e pedimos perdão. E nós queremos que vocês não só nos perdoem, como também comecem a nos ajudar e fale para nós do que vocês sentem, do que vocês entendem, do que vocês querem também experimentar juntamente conosco. Todos nós, adultos aqui, jovens e adolescentes, que já são maiorzinhos, temos experimentado muita coisa boa de Deus, e às vezes ficamos só para nós, e não falamos com vocês, não contamos com vocês, e nem permitimos às vezes que vocês saibam dessas coisas, mas isso está errado. Deus quer que vocês participem em tudo, e inclusive o que eu vou falar nessa noite tem um pouco a ver com isso. Os dois textos que eu li aqui com a igreja, fala de uma grande reunião que Deus mandou o povo dele fazer, e foi num lugar amplo, entre dois montes bem importantes que havia lá em Israel, né, e tinha um espaço grande que daria para juntar muita gente, e foi muita gente mesmo, e provavelmente muito mais gente do que tem aqui em Guararapes, ou sei lá, quase que São Paulo inteiro. Multidões e multidões, homens, mulheres, crianças, avós, bebês, né, pessoas que não eram de Israel, estrangeiros que estavam ali. Deus mandou chamar todo mundo e começaram a ler a Bíblia, e eles iam lendo, ia parando, ia explicando, e todo mundo participou, né? E é claro que isso demanda muito tempo, eles não tinham lugares tão confortáveis assim, né? Mas mesmo assim eles fizeram, porque Deus disse que eles deveriam fazer, que eles poderiam fazer. Deus disse que eles todos, homens, mulheres, crianças, adolescentes, todos iriam entender e aprender. Se Deus diz que vocês podem aprender juntamente com nós adultos, então Deus está certo e eu estou errado. Vocês podem, né? E nessa noite eu quero que vocês aprendam e nos ajudem a aprender e a ensinar melhor vocês. Tá bom? Compromisso de goiano. Me cobrem se eu e a igreja não começar a ajudar melhor vocês. Tá bom? Nós queremos que vocês participem, queremos que vocês aprendam, queremos que nos cobrem, porque temos a ideia de ser pais melhores, e para ser pais melhores nós precisamos adorar
juntos. Nos últimos tempos, Deus tem trabalhado e despertado a igreja ao redor do mundo em relação à adoração a Ele. Nós chamamos mais comumente de servir a Deus. Mas esse grande chamado desses últimos tempos tem sido para servir a Ele, a família toda, junta. Por muitos anos, nós separamos, quando surgiu, uns anos atrás, aí, 300, quase 400 anos, as pessoas começaram a querer valorizar o ensino da Bíblia. Eles começaram a pensar na importância de ensinar as crianças. E aí depois começaram a valorizar o ensino para as crianças e largaram dos adultos. Depois começaram a ver que estava errado e começaram a ensinar os adultos e largar as crianças. E aí depois começou a descartar as crianças e apenas dedicar os adultos. Está errado, Nós temos que equilibrar, porque vocês fazem parte da bênção de Deus. E nós queremos que esse chamado para adorar a Deus aconteça de uma maneira equilibrada com toda a família, Eu tenho isso no coração, já tem uns 10 anos que a gente tem trabalhado para restaurar a família. Nós temos trabalhado com o que chamamos de uma cultura de bênçãos. Nós temos trabalhado com aquele seminário chamado Veredas Antigas, que ajuda os pais e os filhos e a família a entender os caminhos de Deus, para andar com Deus, servir a Deus, e tem sido bênçãos na nossa igreja. E então nós estamos fazendo parte desse mover de Deus, E em muitos lugares, e eu acredito que até aqui, as nossas crianças vão acabar empurrando algumas dessas barreiras que nós colocamos para separar elas, de nós durante o tempo de adoração e de serviço a Deus. Ao invés de deixar elas empurrar e derrubar essas barreiras, e até com o risco de nos derrubar junto, por que não a gente convidá-las e ajudá-las a romper essas barreiras, mas de uma maneira mais correta, mais saudável? Então, nessa semana, o meu desafio, e o desafio nosso como adultos e como pais, é orarmos focado nessa realidade do que nós estamos entendendo sobre adorar a Deus junto, família, pais e filhos, não importa a idade, Como podemos melhorar isso? O que podemos fazer para que isso seja diferente? E a pergunta que vale pelo menos 100 mil é o seguinte: como é a participação dos meus filhos na adoração na minha família? Você deve pensar, como é lá em casa? Eu, o marido, ou eu e a esposa, e os filhos grandes, médios, pequenos, bebês, como é que eles participam da nossa adoração? Como é que eles participam do culto doméstico ou de um tempo devocional? Que importância nós adultos temos dado para a participação deles? E eu sei que a maioria já estão falando, minha nota é 0. Com raríssimas exceções aqui, é 0. Vocês estão tudo ganhando 0, eu também ganho abaixo de 0, porque eu tenho parte dessa responsabilidade. Mas não podemos continuar assim. Nós queremos mudar, queremos que os nossos filhos nos vejam adorando, nossos filhos nos vejam orando, nos vejam servindo a Deus, vejam os planos de Deus acontecendo nas nossas vidas e queremos que eles participem. Então, qual é a participação deles? Houve um avivalista muito famoso no mundo, há uns 2, 3 séculos atrás, chamado D.L. Moody, Dwight Lyman Moody. A gente conhece ele mais só pelas iniciativas. D.L. Moody foi um grande avivalista, um grande mestre, um grande pregador, e ele estabeleceu uma regra na igreja dele: crianças, filhos de membros da igreja não podem participar da escola dominical. E ele dizia, se eu deixar eles participar da escola dominical, os pais param de ensinar a Bíblia em casa. Ele cria que ensinar a Bíblia era dever dos pais, e não da igreja e da escola dominical. Então, o filho de crente dele, da igreja dele, não ia para a escola dominical aprender Bíblia, tinha que aprender em casa. E não é que ele tinha razão? A maioria dos pais não ensinam nada.
Eles terceirizam para a escola dominical e as tias que façam o esforço. Está errado, né? Esse dever foi dado a Deus, a nós, né? Muito bem. Eu quero que vocês projetem para mim, se for possível aí, aquele primeiro texto que nós lemos de Deuteronômio 31:12. Dá para jogar aí para mim na tela? Ok. Vamos ler juntos? Congregai o povo, homens, mulheres e pequeninos, e os estrangeiros que estão dentro das vossas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Muito bem. Uma pergunta para vocês, olhando nesse texto aí. Isso foi Deus que mandou fazer, uma ordem de Deus. Dentro desse texto aí, desse versículo aí, tem 5 ordens para serem cumpridas. Quais são elas? Ache elas aí. Tem 5 ordens que Deus deu aí. Quais são elas? Vou dar um minutinho para você ler e achar as 5 ordens que tem aí. Acharam? Muito bem. A primeira ordem, na minha versão que eu li, em vez de congregar, fala ajuntai o povo, né? Aqui fala congregai. Mas antes de entrar na primeira ordem, por exemplo, eu quero fazer uma pergunta. Pergunta para pessoas que conhecem Bíblia e conhecem Deus. Quando Deus dá uma ordem, o que acontece com quem recebe a ordem? O que a gente faz com a ordem de Deus? Não ouvi nada. Estou com um problema de audição, estou meio... O que a gente faz quando Deus dá uma ordem? Eu não escutei, não estou entendendo nada que vocês estão falando. O que a gente faz com a ordem de Deus? Tem certeza? Ok, então vocês têm. O silêncio conta a meu favor. Primeira ordem de Deus: ajuntem o povo. Quem era esse tal povo que Deus estava falando? Está escrito aí: homens de 20 anos até 60. Não? Que idade que seria? Homens. Que mais? Mulheres. Quais? As mulheres. E aqueles que ainda não eram considerados nem homens e nem mulheres. Crianças. Isso vai desde bebê de colo até quando já se considera um homenzinho e uma mocinha. Congregue, chame todo esse povo. Chame também os gringos, aqueles que não falam muito bem português, aqueles que não entendem muito bem o que nós falamos. Eles falam com um sotaque meio esquisito. Eu ser estrangeiro e ainda não falar bem sua língua, né? Então esses nem levam para o culto, porque eles não entendem mesmo. Não é assim? Não? Não, não é assim. Então a primeira ordem é para juntar, para congregar homens, mulheres, crianças de todas as idades e os gringos que estiverem no meio. A segunda ordem, qual é? Qual é a segunda ordem? Para que ouçam
Vocês estão sendo chamados para ouvirem a palavra. Vocês vão para ouvir. O que acontece quando nós nos reunimos? Muita gente não vem para ouvir. Ele vem aqui para cantar e vaza. Alguns vêm depois do cântico. E alguns, enquanto nós pregamos ou ministramos, eles conversam, fazem negócio, vende avó, vende carro, compra terreno, né? Ou fica lá fora, faz um punhado de coisa, menos ouvir. E outro, eu calculo que você estando num lugar ao ar livre, lá no campo, não é um lugar plano, não é um lugar nivelado, bem preparado, tem grama, tem capim, tem pedra, tem buraco, tem pedra grande, pedra pequena, não é um lugar tão apropriado para ouvir. Eles não tinham um microfone, um sistema de som, mas Deus não perguntou, olha, quando vocês inventarem aparelho de som, aí vocês juntam o povo. Eles inventaram um meio de como é. É mais ou menos o seguinte. Eu vou pregar o resto do culto sem microfone. Eu falo daqui, você ouviu aí, Rodrigo? Mais ou menos? Então chega mais perto, aí você fala para o próximo para me ouvir, e ele fala para o outro. Nós vamos falando, nós vamos replicando o que eu estou falando. Vocês não vão gostar nada, que coisa mais bacana. Mas na época dele, era o único jeito de falar para o multidão. Eu falo aqui, o outro fala para lá, o outro fala para o outro, até chegar lá. Agora, o que é necessário? Você está num lugar que acontece isso. Todo mundo tem que prestar atenção. Todo mundo tem que ficar atento. Não dá para você conversar, não dá para você nem perguntar como é mesmo. Você já vai perder o fio da meada, né? Me lembro da história num casal de velhinhos. O velhinho estava mais já com problema de audição e ele não escutava muito bem, mas foram num comício, né? E o candidato falando, e ela de vez em quando passava para ele alguma coisa que ele falava, e o candidato falou lá que se ele ganhasse, ele ia ajudar bastante nas leis trabalhistas, inclusive todo mundo iria trabalhar apenas um mês por ano. Aí ele perguntou para a velhinha, e o que ele falou das férias? Então ele era surdo, mas não era bobo, né? Então, é para ouvir. Vocês foram chamados para ouvir. Você tem que se virar, você tem que criar um meio de você ouvir. Eles tinham que fazer isso. E é claro, tinha mãe com bebê, tinha mãe com criança pequena. E é claro que criança, desde a época de Adão até de hoje, criança é criança. O limite de atenção delas é sempre o mesmo, né? Com uma variação que nessa reunião aqui, eles não tinham smartphone para dar para eles, não tinha papel e canetinha, e nem brinquedo, e nem pacote de biscoito. E também não foi para isso que Deus chamou eles lá. Deus não chamou eles para um piquenique. Chamou eles para ouvir a palavra. Então, eles fizeram alguma coisa. Terceira ordem que está aí. Aprender. Vocês estão sendo chamados para ouvir e para aprender. Gente, quantas vezes, tem vezes que eu me divirto, eu e a Tânia lá em casa. Eu dou os avisos. Aqui, no final do culto, eu sempre deixo para dar os avisos no final do culto, que é a última coisa que vocês vão ouvir, vocês vão para casa pelo mais fresco. Segunda-feira estão dizendo exatamente o contrário de tudo que eu avisei aqui. Aí eu falo com ela, eu brinco com ela, se eles fazem isso com os meus avisos, o que eles não fazem com o meu sermão? Vocês têm que ouvir e têm que aprender. Na época deles, nem todo mundo tinha um volume de Bíblia na mão. Aliás, eles não tinham Bíblia na mão. Josué, talvez, era o único que tinha uma cópia que estava sendo feita.
E nem Gênesis ainda estava ali. Era um pedaço de Êxodo para frente, chegando até nem o próprio livro de Josué existia. Era o que nós conhecemos aqui hoje, talvez, como um pedaço de Êxodo, Levítico e Números. Porque Deuteronômio já é a repetição de Êxodo, Levítico e Número. O que nós temos aqui como 3 livros, Deus falou, reúne o povo e leia tudo para eles. Leia e explica. E é para eles aprenderem. Se Deus diz que eles poderiam ouvir e aprender, eu acredito que podiam. E aprenderam. Se eles lá podiam aprender, por que nós aqui hoje não podemos? Quarta ordem. Para temer a Deus. Aprender a ter temor de Deus. Ter reverência por Deus. Ouvir a palavra nos leva a reverenciar a Deus. Nos leva a temer a Deus. Não é temer no sentido de ter medo. É no sentido de reverenciar, entendê-lo como um ser superior, maravilhoso, grande, todo-poderoso, digno de ser respeitado. É isso que significa temer a Deus. Vocês precisam aprender a temer a Deus. E a maneira de aprender a temer a Deus é ouvindo a exposição da palavra. Eu sei que nós vivemos um contexto inteiramente diferente. Nós somos doutrinados desde criança e antes de sermos crianças, pelo que está ao nosso redor, né? A psicologia, a pedagogia, a mídia, tudo que está ao nosso redor trabalha para formar a nossa mentalidade. E de uns anos para cá, a mentalidade é que Deus, pode ser que ele exista, alguns acreditam, outros não. E outros, se ele existe, ele não deve ser tão legal assim não, porque se ele é bom, se ele é Deus, se ele pode tudo, por que ele não faz isso? Por que ele não faz aquilo? Por que ele deixa acontecer isso? E por que você é bobão e acredita nele ainda? E todo mundo cresce escutando isso, ouvindo isso, e se dá ao direito de bater boca com Deus. Olha, se a gente conhece as Escrituras, a gente conhece quem é Deus. E por mais chateado, por mais difícil que esteja a sua situação, você tem que aprender a encher a boca d'água, contar até 10 e agir com respeito diante de Deus. Se os pais ensinavam a gente, e ainda devem ensinar, a ter respeito pelos mais velhos, a ter respeito por autoridade, saber como se comporta diante de uma pessoa de maior nível, e isso era bom e é bom, quanto mais diante de Deus. Então, desde pequeno, as pessoas eram criadas, eram treinadas para respeitar a Deus, para temer a Deus. A coisa é diferente. Então, como cristãos, e eu estou falando para um grupo de cristãos, e todos vocês são adoradores de Deus, a nossa responsabilidade é muito maior ainda, porque o nosso conhecimento e a nossa experiência com Deus é muito maior, muito melhor e muito mais aperfeiçoada do que era a experiência dessas pessoas. O apóstolo São Paulo falou, olha, tem um mistério que Deus guardou consigo desde a fundação do mundo, e ele nunca revelou, e as pessoas ficavam na expectativa de que será esse mistério que Deus não revela, que Deus não conta. A gente examina, a gente ora, pergunta para ele, mas ele não dá muitas dicas. Aí ele falou, mas nesses últimos tempos, Deus revelou, o mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Todo mundo, desde Adão conheceu a Deus pessoalmente, eles batiam papo, trocavam ideia. Depois do jardim do Éden, depois da maçã lá, mudou o relacionamento, passou a ser mais um relacionamento pela fé, não era mais tão visível, tão próximo como era anteriormente. E quanto mais os anos foram passando, mais distante esse relacionamento foi ficando.
E as pessoas que mantiveram comunhão com Deus, sempre exerceram isso pela fé. Mas Deus estava lá, nós estamos aqui. Depois Deus se manifestava lá no monte Moisés, Deus falava com Moisés, Moisés passava para eles, depois Deus mandou Moisés escrever, ele escreveu e as pessoas liam, ouviam e serviam a Deus. Depois Salomão construiu, né, um templo e eles podiam chegar até na área lateral, frontal do templo, e ali os sacerdotes pegavam as ofertas, levavam para Deus. Só o sumo sacerdote entrava no lugar que era considerado sagrado, onde estava a presença de Deus. Então todo mundo servia a Deus à distância. Mas quando Jesus veio, e ele nasceu lá em Belém, e quando ele morreu lá na cruz e ressuscitou o terceiro dia, depois ele voltou para o céu, e enviou o Espírito Santo, que não veio para o mundo, ele veio para dentro de nós. O Espírito Santo passou a habitar no corpo, no espírito das pessoas que amam e creem em Deus. Esse era um mistério que nunca havia sido revelado, e nenhum dos profetas, eles conseguiram imaginar que um dia Deus poderia não só habitar entre os homens, mas habitar nos homens. Jesus falou: eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, que estará em vós e vai guiar vocês a toda a verdade. Então, por mais ateu, por mais à toa que você seja, que frequenta a Monte das Oliveiras, a sua experiência com Deus é infinitamente melhor e mais próxima do que era do pessoal do povo de Moisés. Porque o Espírito Santo está em você, você ouve Ele constantemente, você tem contato com Ele. Qualquer um de nós que clamar, que orar o Espírito Santo, Ele produz alegria, Ele traz resposta, Ele traz direção. Então você não pode comparar a sua experiência com a deles, achando que eles levavam vantagem. A nossa vantagem é muito superior. Eles olhavam para o céu e oravam para Deus. Você pode olhar para baixo assim, olhar para dentro do seu coração e falar: Espírito Santo, como é que estão as coisas aí? Deus habita em nós. Deus não mora, Deus não está entre nós aqui. Ele está aqui porque Ele está em mim, porque Ele está em você, porque Ele está em nós. E nada muda isso. Nada muda isso. Então nós podemos aprender, nós podemos temer a Deus, né? Porque o Espírito Santo habita em nós, e o Espírito Santo é Deus, e Ele nos leva a amar e a reverenciar, e a entender quem é Deus. Mesmo que a gente tenha as manias de falta de educação, de falta de bons modos, mas o Espírito Santo diz: está errado, isso é pecado, não está certo, volta, arrepende, muda de atitude, Deus te ama, eu estou aqui para te ajudar, para te guiar, vai para a palavra, se arrepende, muda de atitude. Tudo que Deus diz, como eu perguntei brincando no começo aqui, quando Deus dá uma ordem, é para a gente obedecer, é para a gente seguir. E Deus diz que é para a gente ouvir, é para a gente aprender e é para a gente temer a Deus. Não é para você desafiar a Deus, não é para você desrespeitar a Deus, não é para ser impiedoso com Deus, não é para você julgar a Deus, é para você temer a Deus. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o temor do Senhor que nos faz evitar o mal, evitar o pecado. Nós nunca vamos ter razão em tomar decisões emocionadas, esdrúxulas, e fazer o que dá na teia, só porque eu estou agitado, eu estou com raiva, eu estou nervoso, eu estou decepcionado. Isso não muda o fato de que Deus é Deus. E a quinta ordem, para cumprir. Não é só para você ouvir, não é só para você aprender, é aprender para praticar, aprender para cumprir o que Deus disse. E é para cumprir quantos? Quanto da palavra? Toda que vocês falam é aquilo que eu consegui lembrar. É assim? Não. É tudo que Deus diz, que está na palavra dele. Ah, mas eu já vi gente falando: se eu não souber, eu não fico culpado.
Você já se declarou culpado. Eu não vou aprender para me não sentir responsável. A ignorância não evita o mal. A ignorância não evita a punição. Eu errar por ignorância e eu quero ser ignorante para não ser culpado, não faz diferença. Deus quer que a gente esteja reunido para ouvir, para aprender, para temer a Ele e para cumprir todas as palavras da lei. A parte cerimonial que os judeus tinham que cumprir, nós não temos mais que cumprir, porque Jesus cumpriu. Todas elas apontavam para Cristo. Então Jesus é o resumo de toda a lei cerimonial. Aquele cordeiro que morria para perdoar os pecados, o sangue que era passado lá no altar, né? A cinza do animal colocado na água e passado na testa, né? Para purificar, aquelas cerimônias todas lá, tudo aquilo chama-se Jesus. Jesus morreu na cruz, ressuscitou, então tudo que ele fez, cumpriu tudo aquilo lá. Agora é crer em Cristo e um abraço, ele está esperando a gente no céu. Então, crer em Cristo e viver os princípios que ele ensinou, é tudo que Deus espera de cada um de nós, né? Muito bem, deixa eu fazer mais uma perguntinha aqui, agora baseado no verso 13, bota o 13 aí para mim. Vamos ler? E que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor, vosso Deus. Ok. Nesse dia lá da reunião, teve uma família lá que o filho deles estava com catapora, aí não pôde ir. E teve outra família lá que a mulher estava para ganhar neném, então a família não pôde ir. Esses estão desculpados, não é? Os que não estão aqui, e que não sabem, não ouviram, precisam saber. Então quem veio na reunião, passa para frente. A palavra tem que ser ensinada, né? E que os seus filhos que não a souberem, se não foi ensinado até hoje, se não esteve aqui na reunião hoje, né? Eles têm que aprender a temer ao Senhor, né? Deus de vocês, todos os dias que viver sobre a terra. A gente não precisa ser obediente só enquanto somos jovens, que podemos correr risco de drogas e de outras coisas. Não precisamos temer a Deus só enquanto nossos filhos são pequenos. Depois, o compromisso de andar com Deus e servir a Deus é para todos os dias da nossa vida, porque quando a gente bate com as 10 aqui, a gente continua do outro lado. Então imagina você preparado para viver só enquanto estiver vivo fisicamente. Você pode acordar do outro lado num lugar quente, e aí você pergunta, o que aconteceu? Você se preparou para viver só na aparência, só porque as pessoas estavam vendo, o pastor estava vendo, o diácono estava vendo, e alguém estava vendo. Mas você não preparou para viver todos os dias que Deus te deu sobre a terra, porque do outro lado você vai continuar numa outra dimensão, em outro sistema, mas o seu compromisso é estabelecido aqui, praticado aqui, né? Então é um compromisso para a vida toda. Põe o 34 para mim aí, de Josué 8. Veja bem, só um esclarecimento aqui. Nos dias antes de Josué atravessar o Jordão para levá-los para Canaã, Deus falou para Moisés, fala para Josué que quando eles entrar lá em Canaã, ele vai fazer uma cópia dessa lei e vai reunir o povo e vai ler. Isso foi o que nós lemos aqui no verso 12 e 13. Esse de Josué 8:34 é essa reunião que Deus tinha mandado Moisés falar com Josué. Se você ler os versos antes do 34, 32, 33, você vai ver que foi a reunião feita lá de frente o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Era para fazer uma grande reunião e era para proferir bênçãos e maldição. As 12 tribos iriam ficar um grupo de um lado, 6 tribos de um lado, 6 tribos do outro, de frente para o monte, de frente para o outro, e Josué ia ler a lei, e ele ia proferir bênçãos, e o outro lado ia proferir maldição. Se guardarmos a lei, seremos abençoados. Se quebrarmos a lei, seremos malditos. Então as 6 tribos de cada grupo iria confirmar a leitura da palavra e confirmar o que Deus havia dado.
esse texto de Josué 8, 34 e 35, que nós lemos e nós vamos repassar aqui agora, é aquela reunião que Deus mandou marcar, aquele ajuntamento que Deus mandou marcar. Aí no verso 34, ó, depois, numa reunião com os líderes, com os anciãos, de fazer a copa e de fazer os juramentos, né, leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. 35. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres, e os pequeninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Uma pergunta aqui que eu dou 10 nela. Quanto tempo vocês acham que durou essa reunião? Para ler metade de Êxodo, Levíticos e Números, naquele sistema igual eu falei, e lendo e parando para explicar. Quanto tempo vocês acham que demorou esse culto? Eu acho que foi mais ou menos, eles chegaram às 9 para a escola dominical, 10h30 saíram para o almoço, e estava tudo resolvido. Concordam comigo? Será que não? Quanto tempo então, mais ou menos? Se vocês descobrirem, me conta. Mas eu sei que não foi uma hora e pouco. E ali estavam os homens, as mulheres, tinha gente velho, tinha gente doente, tinha gente com dor na coluna, tinha gente com as cadeiras desmanteladas, tinha gente com dor no tornozelo, tinha gente com dor de barriga, tinha gente criança, tinha gente de todo jeito. E todo mundo ficou firme. Ouviu o tempo todo. E foi lendo e explicando para sair dali com a verdade na ponta da língua. E olha que ele leu todas as palavras da lei. Alguém aqui já leu Levíticos? Quem aqui já leu o livro de Levíticos? Você já viu como é pesado o texto sobre as leis, sobre sexualidade que tem ali? Nossa, fala disso para criança? Josué ia lendo e os filhos iam explicando. Mas pai, o que é isso? Menino, pergunta para sua mãe. Isso era um bicho. Antigamente eles matavam e comiam. Ah, é? É. Trapaceando, contando mentira para as crianças. A lei era lida do jeito que estava lá e era explicado. Isso significa isso, isso significa isso, isso significa isso. Só para vocês terem uma noção, o sistema de ensino, o método educacional de Deus é tão positivo, é tão construtivo, que posteriormente, para eles perpetuar o sistema de ensino, eles criaram o Bar Mitzvah, aquela cerimônia que nós fizemos uma versão cristã que chamamos aqui de Barbaracá. Toda criança, quando chegava no início da puberdade, entre 12, 13, 14 anos, ele passava por essa cerimônia. Para fazer essa cerimônia, ele comparecia perante as maiores autoridades sacerdotais e mestres, escribas, e era submetido a uma espécie de questionário, vamos chamar aqui de um vestibular oral. O Enem é para os fracos, tá? O maior peso das perguntas era baseado em Levíticos. E as crianças eram aprovadas. E quando elas eram aprovadas, então elas recebiam a bênção, porque agora elas eram filhas da lei. Elas passavam a ser responsáveis por oferecer o sacrifício, fazer as cerimônias, pedir perdão. Agora não era mais o pai que fazia por ela, ela já era adulto, ela aprendia a lei, todos os preceitos, e era responsável por aquilo, e dali em diante, era elas. Lembra que Jesus, quando foi aos 12 anos, lá em Jerusalém, na festa, e depois ficou esquecido, e os professores lá, os mestres, foram conversar com ele, e ele deu um show. Era uma desgraça nacional,
um pai ter um filho que não passou, que não sabia as perguntas. Aquela família ficaria como se fosse uma maldição no país, a família dos relaxados. O filho dele, com 12 anos, não passou no exame para o bar mitzvah. O cara nem pode receber a bênção, porque o pai é um relaxado, não ensinou a palavra para ele. Imagina hoje. Então nós evitamos determinados assuntos, evitamos determinados temas, porque isso é pesado para a sua idade, você não entende bem isso. E depois nós descobrimos que a coisa não é bem assim. Então todas as palavras da Bíblia foram lidas e ensinadas para todas as pessoas, todas as crianças, de todos os níveis de idade. Eles tinham que entender desde pequeno, por que fazemos assim, por que não fazemos assim, por que cremos assim, por que é assim, por que isso pode, por que isso não pode. Muitas das coisas que nós cremos, estou dizendo até nós aqui, Monte das Oliveiras, as nossas crianças não têm a menor ideia por que a gente faz isso. E os pais nunca se preocuparam em dizer para eles o significado disso, se é que eles sabem também. Tá? O público-alvo, né? O verso 35, toda a congregação, mulheres, pequeninos e estrangeiros, né? Um trabalho para todo mundo. Deixa eu fazer uma aplicação para nós aqui. Qual foi o maior tempo que você já participou de uma, digamos assim, de uma jornada ou de uma etapa de culto, de ensino ou leitura da Bíblia? Qual o maior prazo que você já passou? Uma reunião congregacional com muita gente lendo, estudando ou pregando e ensinando a Bíblia. Qual o maior tempo que você já passou? Há uns anos atrás aqui nós fizemos uma maratona de ler a Bíblia inteira. Lembram? Começamos de Gênesis 1 e terminamos em Apocalipse 22. Primeiro dia foi um fogo puro, faltava oportunidade para todo mundo ler. Gente acho que quando chegou no Novo Testamento, só ficou os heróis da resistência. E terminamos, me parece que em 3 ou 4. Mas palavras de Goiânia não volta atrás, cheguei em casa parecendo um zumbi. Mas fizemos. Uma outra pergunta. É normal, os membros da Monte das Oliveiras sabem, e eles recebem um calendário que dá para ler a Bíblia toda durante um ano. E eu estou sempre incentivando, e a gente dá até um certificado para quem termina e para comprovar que ele leu durante um ano todo. Além do que eu falo, do que eu prego, do que eu ensino, do que eu cobro aqui, você tem um plano pessoal seu diferente disso? Você tem algum sistema, alguma ideia de como ler a Bíblia, como estudar a Bíblia? Você faz isso por conta própria? Você inventou algo que te ajuda, que te motiva, que te leva a ir além do que o Jason sabe? Jason não sabe muita coisa, mas você tem algo próprio seu? Ou você tem para a sua família alguma coisa, além do que a igreja fala, além do que a igreja oferece? Você tem um sistema pessoal de leitura da Bíblia? Isso, por exemplo, que eu faço aqui na Monte das Oliveiras, era uma coisa particular minha, pessoal minha. Eu sempre li a Bíblia uma vez por ano, até mais de uma vez por ano, e cheguei aqui, quando me tornei pastor, eu falei, uma coisa que eu quero que a minha igreja faça é ler a Bíblia toda, uma vez por ano. Então, uma coisa pessoal minha, eu trouxe para dentro da igreja. Mas você tem o seu? Você tem alguma ideia? Você tem algum plano? Né? Por exemplo, se você não tem, eu vou te dar um plano. Eu sugiro que você comece a ler a Bíblia, né? Pode pegar um calendário com a gente para você ler. Você lendo um quadradinho daquele por dia, o ano que vem, no mês de maio, você termina. Além de você programar para lê-la toda, eu quero que você escolha dois assuntos do seu interesse, da sua curiosidade, para você, ao fazer a leitura, você marcar, assinalar esses textos.
uma canetinha vermelha ou de duas cores diferentes, e tudo que eu ler que falar sobre isso, eu vou marcar na Bíblia. 2 assuntos, 2 temas, eu vou escolher 2 temas, né? No final, quando você terminar de ler a Bíblia, você vai ter muitos textos marcados, que sobre aquele assunto, sempre que você quiser saber, é só você abrir a Bíblia, folhear lá, você já acha as marcas que tem. Isso vai te ajudar bastante, né? Por exemplo, eu vou assinalar de amarelo todos os textos, por exemplo, que fala que Deus é luz, ou que fala sobre luz. Tem a palavra luz, eu vou marcar. Ou fala sobre a graça de Deus. Ok, tudo que falar sobre graça eu vou marcar. Qualquer coisa que você queira, perdão, amor, fé, generosidade, prosperidade, família, bênção. Escolha um tema que você queira e eu vou descobrir quantos textos na Bíblia tem sobre isso e vou marcar tudo isso. É uma ideia que até te ajuda a se manter motivado, né? Por exemplo, esse ano eu estou programando ler 2 vezes a Bíblia. E nem sempre dá para mim fazer a leitura todos os dias. Eu sei, por exemplo, em junho, eu vou ter que ficar 4 dias fora e dificilmente eu vou ter tempo de fazer minha leitura da Bíblia. Como eu estou fazendo a leitura metódica, eu já sei o que eu preciso fazer para, no dia de eu viajar, os 4 dias eu já adiantei. Então eu não corro prejuízo de ficar com a leitura atrasada e depois é mais pesado. Então eu vou lendo um pouquinho cada dia, de maneira que no dia de eu viajar, eu já estou tranquilo com a minha leitura do dia, né? Aí eu fico tranquilo. Se você tem um plano, você tem como lidar com ele melhor. Muito bem. O nosso tema para essa semana, né, é a discussão sobre a leitura, o ensino e a aprendizagem da Bíblia a nível de família. O que a nossa família, né, está lendo, ouvindo, aprendendo? Qual será o desafio, independente desses que a Monte das Oliveiras propõe, né? Imaginando aquela convocação de Deus ali com Josué, né, para eles ouvir e ter explicação das Escrituras, né? As crianças passaram o tempo todo ali com os pais, e elas ouviram e elas aprenderam, né? O que me leva a entender que nós hoje exercemos uma fé muito pequena, inclusive achamos que as nossas crianças não têm capacidade de aprender a palavra de Deus. Então a gente vai deixar para quando elas crescerem e tiverem maturidade, então elas vão aprender, e normalmente vai ser muito tarde. O melhor sistema de ensino que existe é os pais passarem o conhecimento para os filhos durante todo o tempo. Como é que Deus fez com Israel? Por exemplo, com a Páscoa. O pai matava o carneiro, colhia o sangue na vasilhinha ali, pegava uma esponja, passava na porta, e é claro que o moleque ia perguntar por que isso, na primeira vez. No ano que vem, o pai fazia de novo, e à medida que a criança ia crescendo, o pai ia deixando ele participar. E o pai sempre explicava: quando você crescer e quando você casar, na sua casa, vai ser você que vai fazer isso. Então, e aí quando você tiver seu filho, você vai fazer, você vai explicar para ele. Todo pai aprendeu com seu pai, e eles passavam isso de geração em geração, e passam isso até hoje. Onde tem uma sinagoga ou uma escola de origem hebraica, e aqui no Brasil tem, a comunidade judaica aqui no Brasil tem, em qualquer lugar do mundo, as criancinhas pequenininhas do infantil já aprendem isso em casa, e isso é reforçado na escola. Os judeuzinhos aqui do Brasil, eles sabem que o templo lá em Jerusalém vai ser reconstruído, e eles vão voltar a oferecer os sacrifícios igual está na Torá. Eles chamam a Bíblia de Torá. Vai ser feito de novo. As criancinhas do prézinho são ensinados em casa e reforçados na escola, e eles aprendem que tem que fazer isso, porque no dia que a coisa acontecer lá, é o que Deus havia prometido. Então, se nós queremos que os nossos filhos sejam firmes na fé, o melhor caminho não é ouvir os sermões do pastor Jason, não é ouvir os ensinos da tia lá na escola dominical ou no cultinho. É em casa, é no dia a dia,
é nas experiências, igual a Bíblia ensina, né? Então, aquelas crianças e adolescentes lá, eles não tinham, né, coisa para se divertir enquanto os pais estavam ouvindo a palavra. Eles estavam lá para ouvir também a palavra e aprender. Nós precisamos que Deus, né, pedir a Deus que nos perdoe, né, ao pensarmos que os nossos filhos não vão poder aprender, não têm capacidade de aprender, e eles também não podem ficar quietos, né, eles não têm paciência e limites para participar de um culto juntamente conosco. Eles têm, Deus sabe, e Deus ensinou que eles podem, e nós podemos trabalhar isso na vida deles, né? Vocês sabiam que os judeus, os muçulmanos e as testemunhas de Jeová, todos eles têm os filhos engajados na fé deles? Os judeus, as testemunhas de Jeová, né, os muçulmanos. Esses dias eu vi de alguém que foi na Malásia, e de madrugada no hotel ele começou a ver, era uma hora ainda de silêncio, pelo horário da madrugada, 3, 4 da manhã, ônibus escolares desabalados, alta madrugada, né, no centro da cidade, para todo lado. E aí, depois silenciou. E aí de manhã ele perguntou a alguém dali o que era aquilo. Ônibus escolares, e muitos rodando a cidade, 4 horas da manhã, o que é? E eles disseram que as mesquitas da capital e do país todo, eles buscam as crianças nesse horário, antes do horário escolar, e trazem eles para as mesquitas para ensinar os princípios do Islã e treiná-los para ganhar o mundo. Eles levantam antes das 3 da manhã para ir para a mesquita, para aprender, e de lá vão para a escola e depois vão fazer os deveres de casa. E os meus amados Monte das Oliveiras deixam os filhos no videogame, na frente da internet, até de madrugada, e depois com a cara mais sem vergonha, olha para mim e fala que fiquei com dó de acordar o meu bebezinho para ir para a escola dominical. Eu tenho muitos pais aqui, que os filhos já estão desviados, e eles faziam isso, e agora pedem oração. A igreja compra revista, treina professores, faz tudo para disposição, e eles podem ficar na televisão, vendo filme, fazendo farra, até altas madrugadas. E quando a temperatura cai para 18 graus? Meu filho não pode sair nessa temperatura, é frio demais. Só que o dia que seu filho estiver num lugar muito quente, não reclama comigo. E não diga que você não teve mecanismos e meios e apoio para ensinar e treinar os seus filhos a andar nos caminhos de Deus. Nós temos... Alguém que é da área de educação aí, por favor? Eu sou uma pessoa ligada à escola mais desinformado possível. Quanto é a carga horária semanal de crianças na escola? Quantas horas semanais? Hã? 20? 20 horas semanais? Ok. As nossas crianças têm 20 horas semanais para se preparar para uma vida curta, passageira, e 1 hora por domingo, 1 hora por semana. Eu estou falando bobagem. Como é que fala Mateus 4,4? Alguém lembra? O diabo falou para Jesus: você está com fome, pega aquele pão ali, pega aquela pedra e transforma em pão. O que é que ele disse? Nem
você dá 20 horas semanais para o seu filho preparar para ganhar o pão material. E ele poderia ter 52 por ano para preparar para a vida eterna, e vocês ainda garfam eles. Duas semanas de escola é praticamente um ano de escola dominical. Vocês acham que isso não está errado? Se vocês não mandassem para a escola dominical, mas ensinassem em casa, eu ficaria calado. Até parabenizaria. Nesse mês de maio, eu espero que Deus puxe a nossa orelha e nos desperte para verdades importantes da nossa fé. Ensino da palavra. Então vamos clamar a Deus pela restauração dessa bênção, né? Alguns aí estavam solteirão, encalhado, e ficavam orando, ora por mim, eu quero casar. Aí achou alguém que topou, agora nós temos um filho, bênção de Deus, pastor, quero apresentar, e depois treina o moleque para não servir a Deus. Deus deu uma bênção que atrapalha a sua vida, que é um peso para você. Tá muito complicado. Está muito complicado. Então nós precisamos, a começar a ter mais fé pelos nossos filhos. Precisamos ter fé, que eles tenham mais fé, para que eles vão mais longe possível naquilo que é o plano de Deus para eles, né? Para que nós possamos ser capazes de ouvir a palavra de Deus, né? Que Deus deu para eles naquele dia que eles oraram junto, ouviram junto, treinaram junto, foram capacitados, né? Essa semana eu estava falando com os alunos no devocional da escola. Quem vocês acham que tem a maior fatia de todo o dinheiro do mundo hoje? Os judeus. Quem tem os melhores cientistas do mundo na atualidade? Os judeus. Quem é que tem o melhor serviço secreto do mundo? Os judeus. Qual é a companhia aérea mais segura do mundo? El Al, de Israel. Quem é que tem as melhores tecnologias de agricultura? Quando eles foram para lá em 47, era um deserto que não dava nem calango. E hoje eles são exportadores agrícolas. Onde é que tem o maior comércio de joias e diamantes do mundo? Jerusalém. Por que será? Por que eles estão por cima da carne seca? Porque eles seguiram e seguem os princípios que Deus orienta. Vamos ter fé. Eu quero encerrar hoje mostrando um vídeo. Alguns já viram essa semana. Ele foi bastante rodado. É uma pessoa que eu admiro muito, chamada dona Susana Wesley, né? Ela foi a mãe do John e do Carlos Wesley, né? E veio de uma maneira, um depoimento bem gostoso, bem interessante, contado. Eu quero que vocês prestem atenção, e as irmãs que têm pouco tempo, prestem atenção. Susana Wesley era uma mulher de opinião e convicções muito fortes. Ela, ainda muito jovem, se casou com um reverendo chamado Samuel Wesley, e juntos eles tiveram nada mais, nada menos do que 19 filhos. Quando as crianças ainda eram pequenas, eles sofreram um incidente muito trágico. A casa que eles moravam pegou fogo. Uma das crianças acordou na madrugada e viu as chamas, e começou a chamar o papai e a mamãe, e todo mundo que morava na casa foi evacuando o lugar. Quando eles chegaram lá fora, eles perceberam que tinha uma criança faltando. Alguém tinha ficado dentro da casa pegando fogo. Era o 15º filho do casal, John Wesley. O pai, desesperado, tentou subir a escada por 2 vezes, mas a impressão é que o teto ia cair na cabeça deles. Então um amigo chegou, subiu no ombro de Samuel, e eles conseguiram tirar a criança.
Quando eles chegaram lá fora com John de apenas 5 aninhos no colo, Susana proclamava as palavras do livro de Zacarias. Não é esse um tição tirado do fogo. Naquele momento, Susana entendeu que Deus tinha um propósito especial com aquela criança e redobrou seus cuidados para criar bem aquele filho. A impressão que eu tenho é que o dia de Susana tinha 40 horas, de tanta coisa que ela fazia. A história conta que ela separava 1 hora por dia para ter o seu momento com Deus, o seu devocional, o seu momento de comunhão com o Criador. Ali ela orava, ali ela lia a Bíblia, e as crianças sabiam que não podiam interromper ela naquele momento. Ver a mãe fazendo isso todos os dias foi algo que inspirou a vida de oração dos meninos. Outra 1 hora por dia era separada apenas para orar em favor dos filhos. Ela colocava cada criança debaixo do seu avental e ali com muito fervor ela pedia a Deus que usasse aqueles meninos e que cuidasse do futuro deles. Ainda uma outra 1 hora semanal era utilizada para estar sozinha em particular com cada um dos filhos, a fim de ter conversas espirituais e esclarecer dúvidas. Quando os filhos da Susana chegavam no 5º ano, no dia seguinte, ela começava a alfabetizar eles, e ela começava a alfabetizar pela Bíblia. Ela abria a Bíblia no 1º versículo e ali a criança ia aprender a ler e escrever. Ela fazia homeschool com eles, então durante 6 horas do seu dia, ela estudava teologia, matemática, literatura, ciências, tudo que os meninos precisavam para a vida acadêmica. Sobre a casa de Susana Wesley, a história conta que a casa dela funcionava como um relógio, com muita ordem, muita disciplina. Criança nenhuma nunca ganhou nada no choro na casa dos Wesley. Aliás, sobre isso, olha só o que ela dizia: eu insisto que a vontade da criança deve ser dominada cedo. A obstinação é a raiz de todos os